Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de futebol de formação. O meu convidado é o treinador de formação Nuno Bessa, com passagens como treinador de formação no Futebol Clube Penafiel, Lousada, Boa Vista, Paredes, Novo Gil, Aparecida, Friamundo e atualmente Lousada. Nuno, é um gosto enorme ter-te cá, pela amizade e pela experiência e, como se costuma dizer, o dinossauro do futebol, de formação daqui da região. Bem-vindo. É um gosto, Pedro. É um gosto estar aqui contigo. Não te vou mentir que sou um acompanhante do teu programa e se calhar acho que era um momento de falar de formação e se calhar às vezes futebol ou outras modalidades também. Formação na minha área, porque eu gosto muito de futebol de formação, porque como tu sabes a nossa área é a nossa vida, é a escola de formação e eu, porque vicissitudes da minha vida profissional, andei sempre nestes escalões de base que eu gosto muito. E tu gostas muito. E vamos começar, e é aquilo que eu gosto de começar quando falamos de determinadas modalidades, neste caso o futebol, como é que tu andaste também por outras modalidades, Verdade. mas como é que começa o teu gosto pelo futebol? Muito simples. E a minha vertente desportiva inicial é o handball. Depois, por vicissitudes de... Eu também andei no Penafiel, na formação de base, mas depois, quando termino o meu curso, vou fazer metodologia de treino com o professor Rui Quinta. E o professor Rui Quinta é a primeira pessoa que me abre o caminho do futebol com o Penafiel, em primeiro lugar. E me abre a porta um bocadinho do futebol de formação, onde numa primeira fase, como toda a gente que entra numa modalidade quer se calhar evoluir e atingir outros patamares, pelo professor Rui Quinta, por outros coordenadores que andaram no Penafiel, diziam-me que eu tinha uma paciência tremenda nestes escalões e que nunca me deixaram, de certa forma, trepar no clube. Eu fui-me adaptando àquilo e se calhar fui-me especializando um bocadinho nessa área de que gosto muito. Também porque dou aulas, a quinto e sexto ano, como tu sabes, e é uma área que eu gosto muito. E tu sentes e abordaste aí uma coisa engraçada, que muitas vezes nós queremos ver treinadores que passam nos escalões todos, tudo bem, se calhar faz parte do crescimento, até chegarem a um determinado patamar, e por aqui já passaram muitos treinadores, passaram por vários escalões, mas tu sentes que cada vez mais nós temos que ficar afetos a um determinado escalão, e se calhar isso que faz crescer mais, ou a nossa experiência acaba por ser... Porventura, eu não te vou mentir, o Penafiel, como muita gente sabe, foi a minha escola. O Penafiel era uma escola não só de atletas, mas de treinadores. E eu entrei naquele clube e nós tínhamos referências de treinadores em determinados escalões. E eu tive a sorte e o prazer de ser estagiário de um mestre, que é o professor Celso Mota. E também o Semanal Potinho, por inerência, mas o professor Celso Mota incutiu-me em mim essa visão de formação, em que nós éramos, se calhar, educados a ser especialistas naquele escalão. Éramos uma equipa de treinadores em que cada um era especialista naquele determinado escalão. E fomos ganhando valências muito próprias daquele tipo de escalões, percebes? Era por aí. E nós vemos muitas vezes e sentimos que o passar em todos os escalões, para quem quer atingir um determinado patamar, tem coisas boas. Mas uma pessoa, se ficar várias vezes no mesmo escalão, a experiência e se calhar aquilo, o objetivo final, aquilo que é pretendido, é atingido se calhar mais facilmente. Porque se calhar em clubes organizados, os escalões estão muito balizados naquilo que é preciso aprender e muitas vezes não é só o rendimento desportivo. Aquilo que se pede, conhecer as regras, conhecer o clube, conhecer as dinâmicas, para depois os colegas que estejam em patamares de mais exigência não andem preocupados com coisas muito triviais como chegada a treinos, atrasos, compromisso. O que é que fizeram antes do treino, o que é que fazem antes dos Exatamente. jogos. Ou seja, muitas vezes o objetivo não passa de certa forma pela parte competitiva, mas parte muito por regras, e é por aí. Muito bem. Nuno, tu sentes que eu aqui uma das perguntas que tinha é que a influência de alguém pelo gosto do futebol, neste caso pelo treino, sentiste que se calhar o Rui Quinta, o professor Rui Quinta foi aquele que abriu as portas, se calhar, a quase toda a gente? Sem dúvida, o professor Rui Quinta e depois as pessoas que andavam lá que foram-me ajudando nesse processo. Eu não te vou mentir, nós não somos senhores do conhecimento e aquelas pessoas ali foram mestres nesse sentido e foram visionários na altura, estavam muito à frente de toda a gente e se calhar daí é que uns deram jogadores, outros eram treinadores, outros porque não tinham espaço no clube foram para outros patamares e por isso é que o futebol de formação no Val de Sousa tem a importância que tem e tem o impacto que tem, como nós vemos o número de clubes que há agora na região. E que tu vês, e uma das próximas perguntas é essa, mas já que falamos disso, como é que tu vês, por exemplo, um clube que nós sentimos e
e as pessoas sabem, eu sou de Penafiel, tu és de Penafiel, e é o clube do coração, como se costuma dizer. Mas como é que tu sentes ir ver, por exemplo, um clube como o Penafiel, que era uma referência, tanto de atletas, toda a gente queria jogar no Penafiel, toda a gente queria treinar no Penafiel, e vermos que se calhar agora não existem tantas referências, tu sentes que se foi perdendo um bocadinho essas referências que tu dizes, como é o caso do Manuel Potinho, dessas pessoas se afastarem também pela idade e tudo, sentes um bocadinho que estamos a perder e o Penafiel está a perder um bocadinho essas referências. Eu não quero entrar por aí. Quando falamos claro, do Penafiel, é aquele clube que conhecemos melhor, mas de certeza que em todos acontece a mesma É assim, coisa. Pedro, a idade passa por toda a gente, as pessoas vão tendo outros projetos e outras dimensões. O professor Rui Quinta teve a dimensão que teve, o professor Miguel Leal teve a dimensão que teve, o professor Carlos Alberto, tiveram outras oportunidades e saíram. E além disso, a educação que se fazia no Penafiel não era só o futebolista, era muitas vezes a parte académica. E muitos de nós enverdámos pela parte desportiva e desenvolvemos o nosso conhecimento. Automaticamente, os outros clubes aproveitaram esse conhecimento e essas valências de outras pessoas. Não te vou mentir que, se calhar, por determinadas situações em determinados clubes no Penafiel, onde eles já aposta que se faz, aquilo que se quer do clube, e os outros foram copiando aquilo que se fazia de bem em Penafiel e desenvolvendo. Depois, o que é que acontece? Foram igualando. Porque esses treinadores chegam do Penafiel e saíam para outros clubes. Penafiel, Saíam para outros Passos, Lousada, Passos, Paredes. E o conhecimento nunca foi estanque e foi-se passando. Antigamente o Penafiel estava muito à frente. Em 92, quando o professor Rui Quinta chegou ao clube, estava muito à frente. Porque ele até editou um livro, não? Exatamente. Que foi a referência de muitos. E modéstia à parte, se calhar uma homenagem ao professor Rui Quinta e ao professor Miguel Leal, que na altura o livro, numa determinada conferência de imprensa de apresentação do livro, lhe perguntaram porque é que ele estava a mostrar o livro, porque é que ele estava a mostrar o clube, porque é que ele estava a mostrar aquilo que se fazia no clube. E o professor Rui Quinta respondeu: se eu não mostrar, os outros não me vão criar dificuldades para eu continuar a ser melhor. Portanto, aquilo foi sempre, e os outros, faz bem onde vis fazer, não é? E nós pensamos que isto é há pouco tempo, mas isto é há muitos anos. Eu não tenho muita idade, não é? Mas eu era juvenil quando ele apresentaram isso. Eu era atleta, neste caso, do Miguel Leal, e sempre tiveram uma importância muito grande na região e vários treinadores passaram aqui e todos têm um carinho muito grande, tanto pelo Mr. Miguel Leal como pelo professor Rui Quinta. Temos uma pessoa em comum, que é um grande amigo nosso, que atingiu o patamar máximo do futebol mundial e ainda mais terá para atingir, que é o Abel. Sim. Foi um dos primeiros convidados que eu tive em muitos programas e espero um dia tê-lo cá, porque foi na altura da pandemia, e até fazermos aqui uma brincadeira com muitos dos amigos dele e fazermos aqui uma coisa engraçada. E ele dizia uma coisa que na altura me marcou, porque nós aprendemos a jogar futebol na rua, nós jogávamos na rua. Sim. E isso perdeu-se um bocadinho. Completamente. Ele diz, quando chegou ao Brasil, que em qualquer lado viu miúdos a jogar. Tu sentes que nós, cada vez mais, e quando digo nós, profissionais do desporto, castramos cada vez mais os alunos e o pormos, por exemplo, no caso da formação a referência, olha, tu és defesa, tu és avançado, perdemos um bocadinho aquilo do devemos atacar, devemos defender, o objetivo é marcar gol. Tu sentes um bocadinho isso? Claro. E além disso, os miúdos não têm as vivências desportivas que nós tivemos, não é? Nós todos experimentamos o handball, o basquete, os miúdos hoje estão dependentes dos pais para ir para o treino. E o pai muitas vezes diz, vai jogar futebol ou vai jogar, se calhar, handball, se calhar não podem jogar porque não têm um pavilhão ao lado de casa. Eles não têm essas vivências, nem andam na rua, então miúdos da cidade, inclusive. E eu percebo isso. Às vezes nós também tentamos, se calhar, acelerar o processo. Nós contra mim falámos na formação, porque nós vemos muitas vezes um menino grande e dizemos assim, este menino vai ser central ou avançado, ou guarda-redes. Não, e andámos ali a experimentar, tentativa e erro. E antigamente, o número de treinos que eles tinham, fora do clube, era o triplo ou quádruplo daquilo que eles treinavam no clube. Hoje em dia não. Eles muitas vezes vão ao clube, a qualquer modalidade, tirar muitas vezes a carga negativa que têm, sabes, Pedro? E muitas vezes aquilo que se passa, às vezes na escola, as frustrações, os ATLs, é o único momento de brincadeira que eles têm ali. E isso é a realidade da nossa sociedade. Olha, e já que falamos, vamos começar pela parte académica. Tu sentes que a parte académica te influenciou, que te fez ser melhor treinador? Sem dúvida.
Sem dúvida, porque nós na parte académica nós temos meninos de todos os estratos sociais e se calhar transportamos para ali e vamos percebendo aquilo que é. Mesmo o contacto com pais. Reparem, nós muitas vezes, às vezes nós nos clubes somos um bocadinho castrados para falar com pais, mas muitas vezes nós temos que perceber de onde é que vem aquele contexto daquele menino. O menino se calhar na escola a professora teve uma negativa, ou porque é que não correu tão bem o treino, pai separado, problemas sociais. Muitas vezes o futebol deixou de ser, o futebol, estamos a falar de futebol de formação, mas deixou de ser o desporto pobre. Ó Pedro, porque hoje em dia todos os clubes têm que sobreviver, não é? E é-lhes quase pedido uma mensalidade. Claro que depois há meninos que os clubes tiram alguma coisa, dão alguma coisa, ajustam alguma coisa, mas percebes? Passa um bocadinho por aí. Mas tu sentes, por exemplo, e quando falamos de futebol de formação, pá, eu recordo na minha formação toda, como tu também deves recordar, nós não pagávamos. Exato. Nós ainda ia debaixo da Exato. bancada buscar Exato. o meu cestinho com a minha roupa, Claro. vinha rota, vinha isto, mas era um orgulho para nós dizer, opá, sentimos-nos jogadores na formação. Claro. E nós hoje em dia vemos que em determinados clubes, e isto não vale a pena falar de clubes especificamente, Claro. muitos deles vemos miúdos de 9, 10 anos a serem dispensados dos clubes, dispensados, opá, a aconselharem os pais a procurarem outras modalidades. A mim, enquanto profissional de educação física, isso faz-me um bocado de confusão, porque nós, dos lemas do desporto é negar o desporto a ninguém. E tu quando vês clubes e muitas das vezes não há hipótese de se ter determinadas equipas ou tantas equipas, mas não sentes isto um bocadinho um retrocesso? É um retrocesso por dois motivos. Primeiro, antigamente os miúdos não tinham acesso de ir aos clubes, iam pelos meios próprios, e muitos miúdos antigamente não iam porque os pais não deixavam ou não podiam. Agora todos podem lá ir. E muitas vezes todos procuram as referências, não é? E aí eu vou dizer assim, culpamos os dois lados, porque se calhar os clubes têm que ser honestos a dizer assim, temos condições materiais e físicas para atacar os meninos, ou então não temos. E aí se calhar ter logo. Agora, às vezes acontece que os clubes andam ali quase a enganar, ou não é enganar, é um negócio. É um negócio, porque os miúdos pagam, se tu mandares 40 miúdos embora vezes um determinado valor, é um determinado valor que tu perdes, percebes? E às vezes os clubes deveriam ser, de certa forma, mais honestos nesse sentido. Eu há pouco tempo falava com uma pessoa que esteve ligada à formação, que atualmente está ligada ao dirigismo, e ele dizia, antigamente havia muito mais facilmente, ia-se buscar um patrocínio, que era o Penafiel, o Paredes, o Passos Ferreira, o Lousada, as referências, mas hoje em dia já vemos equipas de freguesias a competir com equipas Sim. E isso, tu notas que essa dispersão de apoios que faz com que se calhar seja obrigado os miúdos cada vez mais a pagar um kit? Talvez, também, muitas vezes, porque é assim, os clubes tornaram-se também de forma bairristas, e as pessoas sendo bairristas automaticamente canalizam os seus meios para a sua casinha, não é? Antigamente não acontecia isso. Não sei, é uma questão de... É um pormenor, eu acho que é um pormenor por aí. Como é que tu vês, e agora falando mais do futebol específico, como é que tu vês o futebol de formação na nossa região? Quando falamos de região, Val Sousa, É fenomenal. Sentes que temos de facto muito talento? Temos muito talento porque tu sabes que a nossa região é das regiões com mais jovens per capita do nosso país. E automaticamente aí tu consegues ter muitos miúdos e muitos miúdos com muito talento. Nós temos muito talento. E não falo só, nem se eu alargar o distrito, Pedro, se calhar não é por acaso que a nossa associação, a Associação do Porto, é a associação mais representativa do país. Mas temos muito talento. E eu faço-te essa pergunta porque tu tiveste uma realidade, tu tens a realidade da região e tens a realidade, por exemplo, de um clube como a Boa Vista, que é uma referência a nível nacional. E tu notas que nós, na região, tendo os clubes todos que temos aqui, conseguimos ombrear com sem dúvida. Sabes qual é a grande diferença? É uma dicotomia muito grande, porque no lado do Porto eles têm uma dificuldade muito grande de logística, de campos, mas têm uma facilidade tremenda. Eu tinha miúdos com 11 anos no Boa Vista a ir de metro para o treino. Aqui não acontece isso. Se o pai leva, se não leva, não tens hipótese. Não tens hipótese. O Penafiel, o Passos, o Lousada tem miúdos que vêm de Felgueiras, e se não for os clubes a ir lá buscá-los, não há hipótese. Não tens hipótese. É por aí. E agora, mas acho que a nossa região, o Val do Sousa em particular, tem muito talento, e o talento muitas vezes, e há talento ainda por descobrir, porque nós estávamos a falar dos miúdos terem um contexto, mas se calhar há
há determinados locais ainda, eu estou-me a lembrar da região de Felgueiras, mesmo Lousada, mesmo Penafiel, não sendo da cidade, tu ainda consegues ver miúdos na rua, nas matas, a brincar, e isso traz algumas valências, claro. E nós muitas vezes esquecemos que antigamente havia alguns clubes de referência, mas hoje em dia os miúdos, como tu dizes, e mesmo os pais, é um bocadinho o bairrismo e eu querer jogar na equipa da freguesia. E as vidas, porque os pais não têm muitas vezes tempo para os trazer, disponibilidade para os trazer. Porque antigamente havia, por exemplo, na Fiel, o Paredes, o Passos Ferreira, e os pais levavam lá. Os pais são preocupados agora. Mas já não vemos isso, não é? Sim. Nuno, uma das coisas que eu gosto de perguntar, e um bocadinho por ter passado por aí, ser a nossa área, eu dou sempre o exemplo das AECs como uma forma de nós professores detectarmos talento. Sim. Quinto e sexto ano, claro. também, mas mais nas AECs. E nós Sim. conseguimos perceber aquele menino tem jeito para isto, para aquilo. Tu sentes cada vez mais, há uma falta de aposta, e quando falamos de aposta, em termos da parte, por exemplo, no caso do Ministério, em relação à importância que as AECs têm no caso do desporto. Tu sentes que há uma lacuna? Eu vou-te dizer muito simples, a resposta é muito simples. Se nós olharmos para aquilo que se faz na Madeira e nos Açores, em que há grupos de recrutamento específicos para essa área, se nós olharmos para a Madeira e virmos como é que o São Roque, que é um clube de ténis de mesa, cresceu, com colegas nossos a desenvolver o ténis de mesa na Madeira, aqui... Se calhar às vezes nem é um bocadinho a visão das próprias autarquias a criar dinâmicas, mas também os nossos colegas das AECs são, de certa forma, se calhar permite-me aqui defendê-los, são tão mal pagos e muitas vezes as oportunidades não acontecem e eles procuram outras coisas. Se fosse algo mais estável, se calhar com outras dinâmicas como acontece no desporto escolar, em que houvesse ali um organismo que promovesse... É a base, não é? Exato, é a base. E promovesse competições das AECs, se calhar teríamos outro tipo de trabalho ali. Mas muitas vezes o trabalho é... Os colegas estão lá e sabem que, olha, estou aqui um ano, para o ano não sei se estou aqui, se estou noutra escola... São condições precárias. É precário, completamente. E acho que o Ministério devia olhar para isto de outra forma. Mas tu notas, por exemplo, e tu tendo mais experiência neste caso, a partir do 5º, 6º ano, que os miúdos quando têm AEC, quando têm algum tipo, quando chegam miúdos que já vêm com uma determinada valência, seja de modalidade que for, sem dúvida. Que é a motricidade. Sem dúvida, completamente. Claro que o futebol eles jogam ali no recreio, mas se tu chegas a uma área muito específica da ginástica e tu notas perfeitamente isso. Notas os meninos que andam na rua, que saltam, que pincham, que os pais... Se tu reparares, tu vais a qualquer parque infantil, tu vês meninos de 3 anos e antigamente tu ias para o parque infantil e ninguém queria saber de ti. E tu muitas vezes vês eu falo por mim, que eu tenho uma filha, e eu ando atrás dela, a ver se ela cai, se ela se magoa, se ela se percebe-se, e é por aí. Antigamente não havia tanta essa preocupação. Não havia. Trouxe coisas boas, obviamente trouxe coisas boas, os pais preocuparem-se, estarem mais presentes, mas por outro lado tirou-lhes essa capacidade de eles se saberem desenrascar, entre aspas. Muito bem. Nuno, falámos do futebol da região, que tu vês que temos talento e cada vez mais vemos pessoas a crescer. Pedro, e muitas vezes não é só talento de treinadores, nós temos gente muito capaz na nossa região, gente nova, com muito talento nisso. Agora, muitas vezes aquilo que voltamos ao início da conversa, que é, os colegas entram nos clubes e querem trepar e querem ser treinadores séniores. E agora, há se calhar falta de gente que gosta de trabalhar na base e que gosta de ficar na base. Percebes? É por aí. Quando nós falamos do talento, e já falamos no caso do Abel, mas nós temos o caso do Rui Quinta, do Miguel Leal, do Tiago Leal, que está a trabalhar com o Paulo Fonseca, com o Valente. Estamos a falar daqueles que atingem o topo. Mas nós temos muitas equipas, e ainda há dias eu falava, por exemplo, com o Rafa, foi uma referência do Prafiel, que agora é presidente do CET, e ele dizia que hoje em dia, no futebol distrital, que já se trabalha de uma forma muito profissionalizada, se assim se possa dizer, e tu sentes cada vez mais, seja na formação, seja nos séniores, mesmo que seja distrital, quem tiver um passo à frente dos outros... Mas aí vem a Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol trouxe, como tu sabes, Canal 11, não é, que ajudou Canal 11, e não só a certificação dos clubes, os clubes têm que ter treinadores encartados, têm que ter determinadas características para atingir determinados patamares de exigência, as estrelas, como se chamam, e isso ajudou bastante, porque obriga os clubes a andar da perna e acabaram, não é? Antigamente o clube, com todo o respeito, tu chegas ali a Irivo, que é um clube que desenvolveu-se bastante, e tu chegas e tens treinadores com formação. Isto há 20, 30 anos atrás, era o senhor Joaquim, com todo o respeito, que pegava em 10 ou 15 meninos e os treinava, não é?
E começas a ver miúdos, começam a querer ir para o Iribe, para o Rãs, Claro. para o Sete, para outros clubes, porque já se trabalha bem e já há condições para os E miúdos, eu para acho os miúdos que, crescerem. eu vou-te ser sincero, eu acho que uma das causas de os miúdos se fidelizarem a um clube ou determinada situação é o treinador. Se eles tiverem uma empatia, e isto também é importante na base, se tiverem uma empatia com o treinador, os miúdos vão se agarrando ali, vão ganhando raízes. Pronto, E agora falando, por exemplo, tu continuas a achar ainda que ainda não há uma aposta efetiva do atleta de formação num clube para subir um escalão sénior? Continuamos ainda a apostar, se calhar e com todo respeito, com um atleta que vem de um Sim. campeonato brasileiro, Claro. argentino, do que em detrimento de um atleta. Claro. Tu sabes que o desconhecido e o tabu é sempre mais apetecido. E então tu vais buscar algum jogador que não sabes onde é que ele vem, mas é estrangeiro, se calhar vai ser melhor de qualquer um que está aqui. E ao Pedro, é assim, nós temos exemplos do Sporting, que passou uma fase que passou, o Futebol Clube do Porto está a passar agora a fase que está a passar, e estamos a ser, ou seja, o mal, se calhar para a formação, eu vou ser muito sincero e honesto, ainda bem. Ainda bem porque se vai apostar, não é? E depois tu vês, mas é assim, o histórico das nossas seleções nacionais, o atingir as fases finais, meias finais, é só esclarecedor do que é em Portugal. E nós começamos a ver mesmo nas outras modalidades, Claro, mesmo tendo claro, atletas, claro. no caso do handball, no caso Claro. do futsal, mesmo tendo atletas naturalizados, e existe no futebol, nós começamos a ver que há uma aposta de facto muito maior na formação Claro. e apostarmos no atleta da formação. A naturalização, na minha opinião, casa a casa é um caso. O handball foi pioneiro nisso, com o Chikolaev e o Bolotski na altura que Sim. foram internacionais. Portanto, eu Se vejo... for para acrescentar, Claro. e temos o caso, por exemplo, Claro. do Pepe. Claro, Um exatamente. jogador que acrescentou Exatamente. isso Exatamente. à nossa seleção. Nuno, sentes que também ainda existem dificuldades, e quando falamos aqui das dificuldades, abertamente é da parte financeira, que ainda continua-se a apostar e a pagar-se mal o mal de formação, Claro. que são aqueles que deviam ser os bem pagos, Claro. que são aqueles que fazem crescer o homem e o atleta. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas não é só aqui, hein? Acho que é general. Ou seja, Já digo isso, a dificuldade que é no futebol, e eu tenho aqui treinadores de formação de outras modalidades que ainda é pior. quem é pior? Às vezes não é pior porque se calhar a falta de treinadores noutras modalidades faz com que se calhar se pague mais, mas é uma realidade, é uma constatação. Eu não te vou mentir que se calhar um treinador de júniores ganha o dobro de um treinador de sub-13 ou de sub-12, não é? E muitas vezes... Ok, toda a gente deve ter uma oportunidade de trabalhar, mas a partir do momento em que se calhar nós vemos gente com talento e há talento, os clubes deveriam olhar para eles de outra forma, porque é uma forma de os fidelizar ao clube e ao escalão. E eu acho que os melhores devem estar aí, já dizia o professor Casqueiroz. E esse conhecimento e cada vez mais, no teu caso, apostares na formação e investires na área da formação, tu tens de ser recompensado por aquilo que tu investes. Sim. Não é? E nós vemos cada vez mais isso ao inverso, é o que tu dizes, toda a gente quer ser treinador de júniores, toda a gente quer ser treinador de séniores, e devemos começar a pensar isto de outra forma. Nuno, como é que tu vês que é um tema que pode gerar muita polémica no futebol atual e cada vez mais vamos levar com isto e cada vez mais isto vai ser um negócio, mas nós estávamos habituados a ver os empresários no mundo do futebol, nós hoje estamos habituados a ver os empresários já no mundo do futebol de formação. Como é que tu vês? Como é que tu vês esta entrada do empresário, que é uma coisa Vou chocar. que tem que estar no futebol, ok? Mas É muito mau. Vou-te ser sincero, é muito mau. Na minha opinião é muito mau. É muito quando mau vemos porque... miúdos com 12, 13 anos já referenciados e serem agenciados, E eu vejo isso, iludem-se muitas vezes os miúdos com o facto de uma representatividade, de uma promessa futura. E, ó Pedro, não te vou mentir. mas nós sentes que os pais, e desculpa interromper, que os pais têm uma certa... Os pais, a maior parte deles, não está por dentro do processo, são tão bem iludidos. Os pais nesta situação, e depois é assim, eu costumo dizer aos pais que os filhos são um boletim de Euromilhões, poucos saem, e os empresários muitas vezes vêm vender sonhos. E eu não me estou a mentir, eu ainda defendo este mercado, tive contacto de ex-atletas que têm empresário que não tinham clube, e eu ajudei a arranjar clube, percebes? Ou seja, quando o ganho é muito pouco, depois os empresários de certa forma esquecem-se destes meninos e muitas vezes andam a iludi-los que vão para ali, vão para acolá. Não sei, cada caso é um caso. Eu já vi situações de meninos que andam de clube em clube na formação e até atingem patamares de renome. Eu vou-te dar um nome, que é o Mauro Couto. O Mauro Couto foi ao Futebol Clube do Porto, veio para o Passos de Ferreira, está neste momento a treinar na equipa sénior do Sporting e
eu não sei se vou cometer alguma gafe, mas eu não sei se ele teve agente até júnior. Não sei. Portanto, e conseguiu lá chegar. E permite-me, se calhar, passar aqui uma mensagem para toda a gente que se calhar irá ver, que é, e eu peço a todos que não andem iludidos que trabalhem e que investam em si. E que não andem iludidos com Em copiar os Cristianos Ronaldo. não vale a pena. Que seja uma referência, mas que não seja uma Ou seja, que sejam abordados e que tenham, pronto, e que possam ser abordados, mas que pensem pela cabeça deles e que não pensem que se calhar o empresário vai fazer deles Cristiano Ronaldo ou Messi, porque não é verdade. Porque nós vemos, e tu sabes isso melhor do que eu, nós temos miúdos que no sub-11 podem atingir um determinado Sim. patamar, mas no sub-12, Claro. ou por inerência do dia-a-dia, da escola, de influência dos maturação. amigos, a maturação é completamente diferente e é como tu dizes, cada um deve pensar e os pais também terem algum cuidado na forma como deixam ser-se iludidos ou não. Uma pergunta muito simples, formar homens ou formar atletas? Formar as duas coisas. Porque se tu, sem homens, não tens atletas e o atleta consegue-se formar homem. Ok? Não sei se me fiz entender. É claramente que cada atleta tem a sua vertente para cada desporto e nem todos podemos ser Sim. os melhores do mundo. Agora, seres humanos excepcionais, todos devemos ser. Todos devemos ser. E eles são muito, sabes, a formação a mim encanta-me por aí, porque eles são uma esponja. Nós somos as referências deles. E muitas vezes, se calhar, eles ouvem-nos mais a nós do que propriamente em casa. Não ponha da menor dúvida. Não ponha da menor dúvida. E se calhar muitas vezes passam mais tempo com o treinador do que com o pai e com a mãe em casa. Não é? Claro. E com o Claro. professor do que com o pai. E muitas vezes confidências que eles não têm em casa. Passam-se muitas coisas na base, situações, mesmo coisas corriqueiras, de namoradas, é muito engraçado. Que eles se calhar sentem-se mais à vontade para Claro, falar ou com o claro. professor de educação física ou Claro com o que sim, treinador claro do que que com o pai. Nuno, jogar para ganhar ou jogar para formar? Eu jogo sempre para formar ganhando. Ou seja, eu não te vou mentir, Pedro, porque muitas vezes eu discuto isto muitas Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. E eu quando vejo treinadores dizer, eu E eu gosto de formar, ninguém gosta Eu digo de aos perder. meus atletas isto, nós temos que ganhar o treino. Se nós treinarmos, porque se nós não treinarmos em condições, nós não vamos ao sábado juntarmos 11 artistas, como eu costumo dizer, eu digo, vou juntar 11 macaquinhos e vou para ali jogar. Ou seja, eu treino para ganhar, sempre, mas com aquilo que faço no treino. E tu sentes cada vez mais, e um bocadinho ao encontro do que estás a dizer, que o treino tem que ser cada vez mais uma cópia do Sem do dúvida, jogo? sem dúvida, sem dúvida. Mesmo na formação tu sentes isso? Claro que sim. Claro que sim. É assim, e mesmo eu tenho que ter prazer naquilo que faço. Se eu não vir aquilo que faço no treino, não estou lá a fazer nada, Pedro. Com a idade que eu tenho, aos anos que eu ando nisto, eu ainda continuo a ter o bichinho competitivo, percebes? Eu fiz estas duas perguntas, o formar homens, o formar atletas, ganhar ou jogar para formar, porque muitas vezes nós vemos o lema que passa cá para fora de muitos clubes é este, mas depois cada treinador tem o seu cunho Claro. e o futebol de formação, para mim o futebol de formação deve ser todos imbuídos no mesmo espírito, pensado da mesma forma, mas nem todas as vezes nós temos atletas para. Eu vou dizer uma coisa, Pedro, se calhar aqui vou chocar. Agora e eu gosto de ganhar a formar, mas se calhar culpa disto tem a ver com o modelo competitivo que se faz. E eu sou da opinião de que a Associação do Porto devia dizer assim, olha, nós temos 60 clubes na Associação do Porto, esta semana o clube A vai jogar com o clube B. Faz o jogo, vem embora. Agora, sabe o que é que isto ia acontecer, Pedro? Era, os miúdos e os pais iam deixar o futebol. Porque não há parte competitiva. Pois. E as pessoas o que querem é a parte competitiva. Portanto... Mas tu num treino, os miúdos, hoje em dia, qualquer escalão, qualquer modalidade, são competitivos, eles querem ganhar. Até à carica, nós gostávamos e os miúdos, claro. Isso não muda e eu acho que tem que ser assim. E quando me vem dizer, é para formar atletas, ou formar homens, não. Formar atletas, formar homens, habituar a ganhar, por qualquer desporto, claro que há 2 ou 3 resultados possíveis, não é? É o ganhar, o perder e o empatar, e isso acho que sim, e acho que pensas da forma certa. A diferença entre treinar, no teu ponto de vista, a maior diferença entre treinar formação e treinar séniores? Olha, assim, eu não te vou mentir, eu não tenho muita experiência a treinar séniores. Eu tenho uma experiência muito passageira. No Novo Gil, na altura da pandemia, o treinador Francisco Barros convidou-me para eu ir ajudar e eu vou-te contar assim muito fácil essa questão, que é, eu chego a primeira semana, eu comecei com um contexto muito técnico, muito basilar, de infantil. E o treinador, o Francisco Barros, veio ter comigo no final do tempo e disse assim, não esquece. Isto são séniores do nível de segunda distrital, cansados do trabalho, eles querem se divertir. E eu disse assim, não estou aqui a fazer nada.
Francisco, não estou aqui, o clube está-me a pagar sem necessidade, porque, ou seja, Sentias-te desenquadrado. eu percebia que havia alguns atletas que queriam ouvir, mas que iam ali, de certa forma, ou seja, a minha experiência a nível sénior é muito curta e eu não tenho essa experiência percepção, não é? para te dizer isso. Mas o que é que tu sentes quando às vezes falas com colegas que deixaram formação, séniores ou o inverso? O que é que tu sentes que Dizem muitas vezes isto, que é, eu dizia aqui há uns anos, ou outro treinador também, que dizia-lhe assim, quantos jogadores é que tu queres da formação do Penafiel, do Passos, do Paredes? E eu dizia-lhe todos, ele dizia-me nenhum. Eu fiquei chocado. E eu disse-lhe porquê? Porque o jogador de alto rendimento num clube como o Penafiel, como o Passos, está habituado a determinados patamares de carinho e de conforto que depois chega a um determinado Não tem. distrital, não tem. Ou seja, para dizer o quê? Se calhar, muitas vezes nós na formação também temos que formar, não digo na base do distrital, mas se calhar dar-lhes a entender que as coisas não são todas mar de rosas. prepará-los para... Prepará-los para. Mas isso acaba por acontecer, se calhar, por exemplo, clubes do topo também acaba por acontecer Claro, isso, porque claro. a responsabilidade ali é maior e depois a queda também é maior, Sem não é? dúvida, sem dúvida. Tu notavas isso, por exemplo, no Boa Vista, que havia momentos que tinham... Notei claramente isso. E claramente isso. E agora é assim, eu já passaram alguns anos desde eu lá estado e muitos deles não conseguiram atingir os patamares, percebes? É um bocadinho. É que nós esquecemos, se calhar hoje em dia, do historial que tem um clube como o Boa Vista. E a responsabilidade, e hoje em dia nós já vemos clubes como o Braga, como o próprio Famalicão, como o Rio Ave, que já trabalham ao nível de um Porto, Benfica e Sporting. Muito bem, muito bem. E tu sentes cada vez mais essa exigência que faz esses clubes crescerem ou querer ser tão bom como... Sem dúvida, isso. A metodologia, a forma como se trabalha, as pessoas que estão envolvidas no clube, a paixão pelo clube. Eu estive naquele clube e vou-te ser sincero, o que mais me encantou naquele clube é a massa adepta. E outra coisa que me ensinaram lá, outro episódio muito engraçado, eu uma vez fui jogar ao Rio Ave e disse ao diretor desportivo que queria aquele fulano para o Boa Vista. Ele disse-me assim, professor, esqueça, eu não quero jogador nenhum. Sabe o que é que eu quero? Formar boavisteiros. Porque o senhor, à segunda-feira, dizia assim, professor, quantos bilhetes quer? Me chegava ao menino, quantos bilhetes quer? O teu pai e a tua mãe, de borla. Eles iam, vão para a bancada dos Panteras Negras e vão para ali e vão apoiar o clube. Percebes? Ou seja, Ficar com a cultura com a cultura do clube. E se calhar quem vinha de fora não ia Ou seja, não só a parte do treino, que é importante, e o treinador e quem lá está, mas a envolvência do próprio clube. Se eles sentirem ali que é uma família, que o clube tem ali algumas dinâmicas de mística. E vemos mesmo as dificuldades financeiras que o clube tem atravessado e tem-se mantido sempre, e é sempre clubes a lutar Sim, por... sim. Nuno, falando agora especificamente de ti, como é que correu esta última época no Olha, Lousada? é assim, foi uma época atípica porque eu fui convidado pelo Bruno Sousa para integrar os Cães do Bonse. Tivemos lá até, eu estive lá, que está de saída, que está de saída para o Vitória. para o Vitória de Guimarães. Outra pessoa aí, ele e o Que é Guiné. outro que tem que ser outro que eu tenho, tem que ser meu convidado. Outro e o Guiné também. Mas então, eu estive lá até dezembro, entretanto, questões de ordem interna do clube, o treinador que estava saiu, eles convidaram-me para o projeto, eu iniciei ali no final da primeira volta, fizemos ali uns jogos muito engraçados. E morremos na praia porque nós no último jogo precisávamos de ir ganhar Amarante e o Amarante empatou connosco e não fui à fase final, mas foi um campeonato muito engraçado, tanto de um lado como do outro, mas essa equipa acho que vai dar muitas alegrias ali em Lousada porque tem ali muitos miúdos muito interessantes, com um nível de competência muito bom. Aliás, conseguimos nessa equipa colocar 5 meninos na seleção distrital do Porto, o que já quer dizer alguma coisa. E o Lousada, falando do Lousada, com umas condições do melhor que temos aqui na região. Sem dúvida. E tu sentes que isso, que o Lousada, e eu também conheço muito bem a realidade do Lousada, que também é um clube que me diz muito, mas tu sentes que ainda falta ali qualquer coisa para o clube ainda crescer ainda um bocadinho mais? Tem as estruturas todas, as condições físicas todas. Falta a paixão, adepta. Eu acho que as condições são fenomenais, mas tiraram o coração do corpo. Tiraram o coração do corpo. O que é que isso quer dizer? Eles tiraram o clube do centro da vila e isso faz com que as pessoas tenham que ter meios próprios, ou seja, o adepto antigo, o adepto reformado, se calhar não se desloca ao complexo para ir ver a equipa do Lousada, não é? E que aconteceu em Lousada e que aconteceu em Paredes, que agora estão a dar outra vez a volta. E tu viste o que aconteceu, e eu vi pela televisão, aquele Paredes Varzim fenomenal. Um clube
fazer aquilo foi muito bonito, foi muito bonito. E eu vi isso aqui há uns anos em Lousada, eu vi em Lousada Fremundo com a bancada completamente cheia, ou seja, também tem a ver com o contexto em que as equipas estão, não é? O Lousada não está num patamar de muito de excelência na Mas sentes que falta algum tipo de investimento que foi feito há alguns anos, era feito um investimento e apostava-se muito em Lousada, mas sentes que se calhar agora a aposta financeira não é tão grande mesmo pela parte das empresas e ali à volta? Tu sentes que há um bocadinho também a falta desse investimento que se calhar faz com que o clube não cresça mais ainda? Porventura, sabes que Lousada é um clube, não é um clube tão grande assim, não é? E há ali mais que um clube, e se calhar os meios de investimento e de patrocínio são divididos. A própria autarquia, assim, eu aí não te vou dizer que sei algumas coisas. Porque Lousada por si investe no desporto. Por questão de ética e por questão de cordialidade, acho que não deve ser falado aqui, mas o presidente do clube de Lousada, o Sandro, tem feito um esforço tremendo e ele é um apaixonado pelo clube. Que as coisas poderiam andar melhor? Poderiam, porque aquilo tem umas condições fenomenais. Porque nós sentimos que Lousada, no caso do futebol, é o hockey em campo, o atletismo, há um investimento enorme na área do desporto. Nuno, respondes se quiseres, vais continuar no Lousada, segues no projeto. Vou continuar. Muito bem. Quais os treinadores que são referência para ti? Onde é que tu vais? Sei que não és muito de copiar, mas onde é que tu vais buscar o teu conhecimento? Copiei, não, eu vou-te ser sincero, mais uma vez... Eu quando digo copiar é no nos colarmos ou... Sim, são as minhas referências. O professor Riquinta, o professor Celso Mota, o professor Manuel Pautinho nos valores que me transmitiu, são as minhas maiores referências. O Abel, como é um amigo que estou muitas vezes à minha beira e que teve a amabilidade de assumir isso, também é uma referência, porque é nosso amigo. Eu acho que ele neste momento tem que ser uma referência para todos os treinadores, pelo caminho que ele fez. O caminho que ele fez. Olha, ele é assim, mas agora, também outra homenagem a ele dizia muitas vezes em boleias que partilhava comigo que eu iria ver em grandes palcos, em grandes patamares. Ele conseguiu. Portanto, se ele consegue, nem todos podem conseguir, mas ele é um exemplo para muita gente. E ele dizia, e nós dizíamos na entrevista que falávamos, ele brincava com a situação, mas é realidade. Ele dizia, enquanto vocês iam para o taco bar beber copos, eu ia para casa dormir. É verdade. Isso tudo faz a diferença. E estudava muitas vezes. Abdicou muito. E conseguiu, tudo bem que ele também teve amigos, como tu, por exemplo. E o Sérgio também. Mas teve, por exemplo, treinadores que lhe permitiram ele não ir aos treinos e fazer as coisas. Também houve um bocadinho essa ajuda do professor Josualdo, na altura, penso que o Inácio. Luís Campos. E ele também, sei que ele é grato e que ele tem isso, mas sentes que também o facto desses treinadores terem uma parte académica, se calhar abriu-lhe um bocadinho as portas e deixou continuar. Claro, sem dúvida. Aliás, nós estávamos a fazer o curso, o professor Luís Campos emprestou-nos vários livros para nós trabalharmos determinadas situações e temáticas, portanto... E é daí, se calhar, a sensibilidade que ele tinha para isso. E chegou lá e nós, enquanto amigos, só temos que ficar felizes por ele e um dia marcar um programa com ele e fazermos uma coisa engraçada. Nuno, onde queres chegar como treinador? Estás realizado? Queres atingir outro patamar? Como é que tu queres chegar? O professor Riquinta dizia-nos muitas vezes qual é o vosso sonho, e acho que alguém lhe perguntou uma vez qual era o sonho dele. Ele dizia que queria ser selecionador nacional, nunca foi. E eu digo-te assim, já fui muito feliz no futebol, continuo a ser muito feliz no futebol. A minha vida pessoal, como tu sabes, é o ensino, e a minha prioridade é o ensino. Mas se não fosses feliz no futebol, já não estavas no futebol. Já não estava no futebol. Porque nós, claro que sim. E eu deixei o futebol porque a vida virou para o outro lado, mas nós abdicámos muito para abdicámos da família, filhos. Eu não te vou mentir que a minha esposa, que é a principal pessoa e a quem eu tenho que dizer o que gosto muito, e ela tem uma paciência tremenda. E o que nos deixam fazer as outras coisas e aturar os filhos dos outros, percebes, Pedro? Porque muitas vezes isso é a alegria que nós temos em ir para o treino e eu divirto-me no treino, entende? Ou seja, o meu sonho, eu digo muitas vezes aos meus atletas, era treinar o Barcelona no Sub-13, mas é no Sub-13 mesmo, porque eu gosto mesmo daquilo que faço. Não sei se um dia lá cheguei, em sonhos. Mas olha, é o que tu dizes, o sonho que manda a vida, e nós temos temos o caso do Abel, e temos o caso mesmo do próprio professor Rui Quinta, que chegou ao topo, trabalhou com os melhores treinadores, nos melhores clubes. Eu acho que isso comanda, e acho que nós, enquanto formos vivos, enquanto tivermos saúde, eu acho que... sabes que os meus campeonatos muitas vezes são os jogadores que eu formei e que alguns deles tiveram sucesso e chegaram a patamares de excelência, não é? Não é por acaso que eu vejo Aldair, Reizinho, vejo muita gente feliz e que chegou
chegou lá e que eu digo-lhes às vezes na brincadeira, epá, eu tenho se calhar 2% desse sucesso. Nuno, mas é um bocadinho isso, essa tua realização e de qualquer treinador na formação é quando vocês veem um atleta atingir Sem dúvida, é uma alegria tremenda, ó Pedro, é mesmo uma alegria tremenda. Eu vou-te ser sincero, às vezes quando o Reizinho fez agora o golo, o Reizinho, porque se calhar neste momento é o mais mediático. Foi o teu atleta no Foi no único ano que ele teve no Penafiel, no Penafiel. único ano que ele teve o no Reizinho Penafiel. do Boa Vista, porque há outro Reizinho irmão, não é? Sim, há o Reizinho, o Miguel Reizinho, sim. Miguel. Depois o irmão veio para aqui, mas já não foi meu atleta. E o Miguel teve um ano no Penafiel e eu tenho ainda contacto com ele. E digo, às vezes, puxo para trás e digo assim, olha, se calhar valeu a pena, ou seja, muitos risinhos. Agora, ó Pedro, e depois não é só os risinhos, é o Gonçalo, que foi um menino que foi campeão comigo, mas que me disse sempre que ia ser médico e hoje é médico. Se calhar é atleta, é miúdos que eu vejo que diziam assim, epá, aquele miúdo vai se perder e hoje é polícia, percebe? São todos os valores que nós passamos ali, que não é só o futebol. E isso é que são, muitas vezes, eu digo assim, são os meus campeonatos. Aqui há dias, o Anselmo, que é um rapaz que joga no São Lourenço, que se tornou mestre e colocou no Facebook, eu disse, pá, olha, mais um campeonato. Percebes? Ele muitas vezes diz, os meus campeonatos são estes, é eles serem pessoas, acima de tudo. Eu acho que o mais E importante amigos. é nós sentirmos que marcamos e que deixamos a nossa Claro marca que sim. em alguém. Claro que sim. Não é? Eu costumo dizer, e agora puxando um bocadinho para esta minha nova, Sim, para esta minha vertente. vertente de apresentador, eu dizia, um dos objetivos deste programa é potenciar pessoas que não conhecem. E uma das coisas que a mim me dá um maior orgulho foi um dia ter trazido uma pessoa, uma menina que era de uma freguesia de Penafiel, que era campeã de tiro aos pratos, que ninguém Claro, conhecia ninguém Inês Barros. conhecia. E hoje em dia toda a gente conhece Inês Barros, vai ser a primeira mulher a participar nos Jogos Olímpicos Sim. no tiro. E é penafidelense, e eu digo assim, opá, ninguém a conhecia, mas veio ao Novo Canal, veio ao programa, conheceu. Não é só eu dizer assim, trouxe o Abel, ou o Fonte, ou o Tiago Leal, porque são conhecidos, mas muita gente também não conhece o Nuno Bessa, mas vai começar a conhecer o Nuno Bessa e vai ter uma realidade. Isso é o meu maior orgulho, e é o que tu dizes, esses atletas, e mesmo nós na escola, marcarmos os miúdos e passarmos pelas na rua e dizerem, ó professor, e virem ao nosso encontro. É isso. Eu acho que isso é o muitas nosso, vezes que eu digo-lhes muitas o vezes nosso isso, objetivo. passem por mim, não olhem para mim como um treinador, olhem para mim como um amigo. Eu acabo as épocas sempre com a consciência de será que eu fui coerente? Semear. Nuno, para terminarmos, eu costumo dizer, como é o tempo da antena, uma mensagem final queiras deixar. Já agradeceste à mulher, por isso Claro, já está. claro. Uma mensagem que tu queiras deixar para atletas, atletas. Agradecer a todas as pessoas que me deram a oportunidade de estar nos clubes onde eu estive. Todas elas foram importantes. A todos os atletas que tiveram o prazer de maturar. Um pedido de desculpa a todos os atletas que eu se calhar não trabalhei tão bem e um obrigado a todos aqueles que reconhecem que eu fiz alguma coisa por eles na vida. Nuno, foi um gosto. Pá, acho que falámos aqui um bocadinho de alguns temas que se Obrigado. calhar eu sabia que contigo podia abordá-los, mas se calhar muita gente ia ter dificuldade, eu não queria, porque tu és uma pessoa com experiência na área. Pá, olha, vida pessoal, vida profissional, sabes o que te desejo, o melhor, Obrigado, o melhor do igualmente. mundo. E do Parabéns novo pelo teu canal, trabalho. se precisares, Parabéns pelo teu trabalho que eu acompanho desde o primeiro dia. agradeço. Muito obrigado, Nuno. Obrigado por ter assistido. Até para a semana e não se esqueça, pratique exercício físico.